Então aqui para mais um vídeo no canal Lucas dos Santos. Hoje vamos continuar aquela saga de Uni. Vamos lá, né? Aquela saga de Uni. E hoje, rapaziada, vai ser o dia do trabalho. Eu vou trabalhar, tal. E o jogo que eu tô jogando é Cidade do Brookhaven. Se vocês quiserem, vocês podem jogar onde vocês quiserem. Sim, gente, o jogo é sem internet. Quer dizer, é com internet. Mas ele é divertido, porque você pode jogar com amigos. Representação de Roblox. Gente, isso é muito legal. Vocês têm que ver. Mano, eu não quero não, tia. Chico, como eu já tô. Do nada, minha tia mandando mensagem, velho. Cadê a Mora? A Mora ali. Gente, a Mora que nós colocou o nome do... Oi, o tamanho. Esse bicho tão comendo você, tá? Quem? Olha isso. Esse bicho preto aí tá comendo você, o bicho preto. O bicho preto.
jogo. Gente. Gente, foi sem querer, tá bom? Mano, e aí, rapaziada, eu vou parar o vídeo por aqui, porque já anoiteceu lá, então Ei, liga, vou parar o vídeo. chato.